Amém. Então eu queria que você pudesse agora abrir a Bíblia conosco no livro de 1 Samuel, capítulo de número 21, verso de número 8. 1 Samuel, capítulo de número 21, verso de número 8, para que nós possamos, nessa noite, Deus possa falar conosco. Quero também dar as boas-vindas a Gabriele, ao Álvaro, que Deus abençoe vocês de uma forma especial, sejam muito bem-vindos, amém? Deus abençoe vocês, a todos vocês que nos visitam, a você que está retornando, a você que está conosco também no culto online, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo número 21, verso de número 8 e verso de número 9. Vamos ler muitos textos nessa noite. Eu queria que você pudesse estar atento à palavra. Pega uma caneta para você anotar, porque eu creio, amados, Deus vai falar conosco de uma forma sobrenatural nessa noite. Quem crê, diga: eu recebo a tua palavra nesta noite. Todos estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo bem, diga glória a Deus. Amém. 1 Samuel capítulo 21, verso 8 e 9 diz assim: Davi perguntou a Aimeleque: você tem lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada, nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. Verso 9. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano, atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor, dá-me essa espada. Diga assim: Senhor meu Deus, que nesta noite o Senhor possa falar comigo tudo aquilo que eu preciso ouvir. Abra o meu coração e o meu entendimento nesta noite, em nome de Jesus. Levante os seus olhos, presta atenção aqui, queridos. Aqui nesse texto conta a história de Davi. Essa história, o texto de Davi, você já ouviu muitas vezes falar sobre Davi. Certa vez você já ouviu centenas de mensagens falando sobre Davi. Mas permita nessa noite o Espírito Santo descortinar algumas coisas na tua vida e na minha vida nessa noite, queridos. Você sabe, Davi era um dos filhos mais novos de um homem chamado Jessé. Davi, ele não tinha credibilidade nem pelos seus irmãos. Davi não tinha credibilidade pelos seus pais. Ninguém havia ensinado Davi a lutar. Ninguém tinha tempo e ninguém tinha paciência com Davi, porque para as pessoas, Davi era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de perspectiva de vida. Todos olhavam para Davi e para aquelas pessoas, para os irmãos de Davi e até mesmo para o pai de Davi, Davi era um improvável. As pessoas olhavam para Davi como se olha para qualquer outra pessoa. Presta atenção aqui. Talvez as pessoas tenham olhado para você, talvez até mesmo da tua família, tenham olhado para você, e tenham olhado para você como se olha para qualquer outra pessoa. Nessa noite o Espírito Santo quer tratar algo no teu coração e no meu coração, amados, para que nós possamos entender, para que nós possamos perceber. 2024 será o ano do extraordinário de Deus nas nossas vidas. As pessoas lá fora podem estar olhando para você, e para as pessoas lá fora talvez você seja um improvável, talvez para a tua família você seja um improvável, talvez para muitas pessoas você seja um improvável, mas ouça, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, porque eu sempre gosto de dizer e quero repetir nessa noite, porque aquele que prometeu para você, aquele que prometeu para mim, Ele é fiel para cumprir. Diga glória a Deus. Então certa vez estava Paulo pregando, certa vez estava Paulo discursando, pregando na sinagoga em Antioquia. Abra sua Bíblia conosco em Atos capítulo 13, verso de número 20 ao verso de número 23. Paulo então estava pregando a palavra, Paulo estava ministrando a palavra. Então olha aquilo que Paulo falou na mensagem dele, Atos capítulo de número 13, verso de número 20. Diz assim, Atos capítulo 13, verso de número 21, do 21 em diante. Diz assim: então o povo pediu um rei. Diga assim: então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul,
filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Diga assim: Saul reinou 40 anos. Isso é importante nós guardarmos agora. Diga mais uma vez: Saul reinou 40 anos. Verso 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé. Olha o texto, vírgula: um homem segundo o meu coração. Aqui é a segunda vez que a Bíblia trata com Davi dessa forma: um homem segundo o coração de Deus. Presta atenção: um homem segundo o coração de Deus. Então Paulo está discussando aqui nesse texto, e Paulo diz aqui no verso 22, depois de Saul ser rejeitado, e no texto acima você comigo, Saul reinou durante 40 anos. Presta atenção na introdução dessa palavra, é importante para que nós possamos entender aqui toda a mensagem nessa noite. Se você fizer uma matemática, a conta, no primeiro ano do reinado de Saul, Deus era com ele. No primeiro ano do reinado de Saul, a presença do Senhor estava com ele. Mas se você começar a prestar atenção, no segundo ano do reinado de Saul, ali no segundo ano, Deus já havia rejeitado Saul, ali no segundo ano. Então presta atenção: se Saul reinou 40 anos, então ele reinou um ano com a presença de Deus. O segundo ano ele foi rejeitado, então ele reinou 38 anos sem a presença de Deus. Até aqui você está entendendo? Diga glória a Deus. Então ele reinou aproximadamente 38 anos sem a presença de Deus. Abra agora sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 13, verso 1. Eu quero te dar um dado importante, porque eu quero pregar a palavra. Eu não quero sair e nem desviar, nem um milímetro, nem para a direita e nem para a esquerda. 1 Samuel capítulo 13, verso de número 1. Eu vou mostrar para você que aqui Saul reinou durante um ano com a bênção, com a presença do Senhor sobre a tua vida. Está escrito assim, 1 Samuel capítulo 13, verso 1. Saul reinou um ano. Saul reinou um ano. Nesse um ano que Saul reinou, a presença do Senhor estava com ele. Nesse um ano que Saul reinou, a glória do Senhor estava com ele. Nesse um ano que Saul reinou, ele havia sido um homem que Deus amava estar, e Deus amava Saul chegar na presença dele. Mas presta atenção aqui, queridos: no segundo ano, quando Deus rejeita Saul porque Saul ousou a desobedecer. Saul foi rejeitado por Deus porque ele ousou a desobedecer a ordem que Deus havia mandado, a ordem que Deus havia dado. Presta atenção aqui, queridos, cuidado, porque talvez muitas das vezes você está desobedecendo a Deus, porque talvez muitas das vezes você está desagradando a Deus. Nós precisamos entender e compreender: aquilo que alegra o coração de Deus, aquilo que alegra o coração do Pai, é um coração tomado de obediência, um coração tomado de obediência. Então começa a olhar para dentro de você e começa a prestar atenção se talvez até aqui você não tem desobedecido a Deus em algumas coisas. Saul, um rei que tinha tudo para ter um reinado abençoado, tudo para ser abençoado, tudo para ser feliz, ele então desobedece a Deus. Olha a Bíblia, 1 Samuel capítulo 13, verso 13 e 14. Abra por gentileza. 1 Samuel capítulo 13, verso 13 e 14. Diz assim: Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Meu Deus, procedeste de forma errada, procedeste de forma enganosa, procedeste de forma errada diante de Deus, e você não guardou os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou. Olha para o texto, queridos: porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.
Presta atenção, queridos, o desejo de Deus, o sonho de Deus, aquilo que Deus tem para você é sempre liberar a bênção dele sobre a tua vida, mas existe algo nas nossas vidas que sempre vai nos afastar da presença do Pai, chamado desobediência. A desobediência tem nos afastado daquilo que Deus tem para as nossas vidas, a desobediência tem nos tirado do foco daquilo que Deus tem liberado e quer liberar sobre a tua vida. Eu vou repetir mais uma vez, queridos, talvez até aqui os 6 meses da tua vida não foi tudo aquilo que Deus queria fazer na tua vida, mas presta atenção, os próximos 6 meses Deus quer liberar uma bênção de forma extraordinária sobre a tua vida. Nos próximos 6 meses Deus quer liberar uma bênção de forma extravagante sobre a tua vida. Nos próximos 6 meses a bênção do Senhor, ela quer ser liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quem crê, aplauda a presença do Rei dos Reis dessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor quer liberar para a tua vida e para a minha vida, queridos. Olha o verso 14. Olha o que diz o verso 14, o mesmo capítulo 13. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado para si um homem segundo o meu coração. Aqui é a primeira vez que Deus fala isso. Eu tenho buscado para mim um homem segundo o meu coração. Aqui no texto, eu queria que você prestasse atenção, porque a Bíblia não pode ser lida, ela tem que ser entendida. O texto está dizendo que eu tenho buscado. O texto não diz que eu vou buscar. O texto diz, eu tenho buscado. Ouça, presta atenção. Se o texto diz eu tenho buscado, é porque Deus já preparou todas as coisas. Presta atenção, nós servimos a um Deus, nós estamos à presença de um Deus, amados, que nada pega Deus de surpresa. O meu Deus, o seu Deus, é um Deus que primeiro ele termina todas as coisas, para depois ele começar. O que é isso, pastor? Aquilo que Deus quer liberar sobre a tua vida, ele já preparou, ele já fez aquilo que ele já vai liberar sobre a tua vida. Neste momento Deus está preparando você para a bênção que ele já preparou para a tua vida. Diga glória a Deus. Deus está preparando a tua vida, queridos. Deus agora está preparando a minha vida. O texto diz, eu já achei um homem segundo o meu coração. Eu já achei um homem segundo o meu coração. Agora eu quero te dar um outro dado importante. Abra sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 5 verso 4. 2 Samuel capítulo 5 verso 4. Deixa a sua Bíblia aberta aí. 2 Samuel 5, 4 também será projetado aqui. Oh Espírito Santo de Deus. 2 Samuel capítulo 5 verso 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Quantos anos tinha Davi? Fala comigo, quantos anos tinha Davi? Quantos anos tinha Davi? Quantos anos reinou Saul? Quantos anos reinou Saul? Quantos anos tinha Davi? Então eu começo a entender, compreender que quando Deus procurou um homem segundo o coração dele, Davi ainda nem havia. Meu Deus. A Bíblia diz que quando Deus procurou um homem segundo o seu coração, ele olha para a terra e acha Davi. A Bíblia está dizendo que Davi ainda nem havia nascido. Meu Deus, eu vou explicar para você, queridos. Você não é acidente. Você não é acidente dos seus pais. Você não nasceu por acaso. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia projetado tudo aquilo que Ele deseja fazer na tua vida. Você é um projeto, você é um sonho de Deus. Deus sonhou com você. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Se você recebe, diga glória a Deus. Meu Deus, a Bíblia diz que Davi não tinha nem nascido. Olha o que diz a Bíblia, não precisa nascer. Abrir Jeremias capítulo 1 verso 5.
Diz assim: antes de formar no ventre da tua mãe eu te escolhi, antes de você nascer eu te separei, eu designei você para as nações. Então entenda, Deus quer fazer grandes coisas através da tua vida. Antes de você nascer, Deus já havia sonhado com você. Sabe qual que é o nosso problema, queridos? Nós olhamos para nós e nós não acreditamos naquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Sabe qual que é o nosso problema? Nós olhamos para dentro de nós e não entendemos, não compreendemos o potencial que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Deus preparou seu pai e sua mãe. Nem seu pai e sua mãe sabia que seriam seus pais, mas Deus já sabia. Olha a Bíblia, Efésios capítulo 1, verso 4: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Diga glória a Deus. Deus já criou você, queridos, antes da fundação do mundo. Nada pega Deus de surpresa. Todas as vezes quando eu vou pregar sobre casais, eu sempre gosto de brincar: Deus criou o homem primeiro, amém, aleluia, e Deus criou a mulher depois, porque Deus caprichou na mulher. Mas se você pegar a Bíblia e entender, queridos, Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia. Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia. Eu provo para você, Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 27. Abra comigo, Gênesis capítulo 1, verso 27, anota para você ler em casa. Você vai ver e você vai entender que o nosso Deus é um Deus que cria coisas extraordinárias. Deus cria coisas extraordinárias. Tudo que Deus tem para a tua vida já está criado. Tudo que Deus tem para fazer sobre a tua vida já está preparado. Só falta Deus cair gerando você, para Ele que possa materializar, formar aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. A mulher e o homem foram criados no mesmo dia. Apenas o homem que foi formado primeiro. Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 27. E criou Deus a sua imagem e a sua semelhança, homem e mulher. Lê comigo: homem e mulher. Homem e mulher. Então a Bíblia está dizendo que Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia. O que é isso, pastor? O senhor está querendo dizer? Nada pega Deus de surpresa, nada pega Deus desapercebido. Deus já preparou todas as coisas. Deus já preparou aquilo que eu e você precisamos, amados. Eu volto a dizer de novo, só que neste momento Deus está preparando você para aquilo que Ele deseja liberar sobre a tua vida e sobre a minha vida. Ele está preparando a sua vida, Ele está preparando a minha vida. Mas eu preciso entender, queridos, para tomar posse de algumas coisas que Deus tem para a minha vida, eu preciso romper com alguns vínculos. Eu preciso entender, para tomar posse de algumas coisas que Deus tem para a minha casa, eu preciso romper com coisas antigas, que muitas das vezes tem me impedido de tomar posse, tem me impedido de receber aquilo que Deus tem para a minha vida, de entender e de visualizar o novo que Deus tem para a minha vida. Nós precisamos entender que é chegado um tempo de rompermos com muitas coisas que têm desagradado a Deus. Não dá mais, queridos, para você continuar nessa mesma vida, não dá mais para você continuar da mesma forma que você está desagradando a Deus. Você prefere agradar ao homem e desagradar a Deus. É chegado um tempo de você dizer: Senhor, a partir de agora eu sirvo ao Senhor, a partir de agora eu vou romper com o velho, a partir de agora eu não vou mais sentar em mesas erradas, a partir de agora eu entendi que o Senhor é um Deus que me escolheu antes da minha mãe sonhar em me ter. Deus planejou coisas grandes para a tua vida. Mas eu olho para a palavra, aí eu começo a entender uma coisa, queridos. Um homem chamado Samuel, um profeta de Deus, um homem extremamente usado por Deus, um homem que quando a mãe dele estava grávida dele, chamada Ana, quantos lembram de Ana? Diga glória a Deus. Você lembra quando Ana entrou na igreja? Você lembra quando Ana entrou no templo? A Bíblia diz que Ana ia no culto todo ano, queridos, e nada acontecia. Ana ia na igreja todo culto e nada acontecia. Ana chegava no culto, estava cantando-se canções de adoração na presença do Pai, mas Ana não entendia, nada acontecia na vida de Ana. Presta atenção, existem certas dificuldades que vão aparecer na tua vida,
é para que você possa intensificar o nível de oração e adoração diante de Deus. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Bastou Penina chegar na vida de Ana. O que aconteceu com Ana? Ana começa a intensificar a oração. Ana começa a intensificar a adoração. Ana começa a entender que quando ela chega na presença do Pai, Ana começa a entender que quando ela chega no ambiente da igreja, ela precisava se derramar na presença do Pai. Ana começa a entender que quando ela chegou no ambiente da casa do Pai, ela precisava dizer: Senhor, eu não importo com a mão da direita, eu não importo com a mão da esquerda, porque só eu sei aquilo que eu preciso, e aquilo que eu preciso é que o Senhor possa abençoar a minha vida. Então talvez precisamos romper com velhos hábitos, velhos costumes, e fazer como Ana havia feito, queridos. O texto diz, eu não vou ler, só para você entender aqui na palavra dessa noite. Ana entra na igreja, mas aquele dia ela entra de forma diferente. Aquele dia, o culto para Ana era o melhor culto, não porque tinha um pregador novo, não porque tinha muitas pessoas, não porque as luzes estavam diferentes, não, naquele dia a fome e a sede de Ana era intensa. Naquele dia a fome e a sede de Ana tomou conta do coração dela. Então Ana chega naquele ambiente, aquele ambiente que outrora ela havia entrado, e ela começa a entender que quem havia pisado no ambiente dos santos, em outro lugar não sabia viver, em outro lugar não sabia estar. Ana então entra naquele ambiente, queridos. O pastor Eli estava ali pregando, os irmãos estavam na igreja, mas Ana entra com uma postura diferente. Ana entra com quebrantamento no coração. Ana entra desejando a presença. Talvez Ana entrou cantando, adorando a Deus. Talvez Ana entrou pulando, salteando na presença do Pai. Eu não sei como ela entrou. E talvez ela entrou cantando e adorando. Mas uma coisa eu sei, ela entendeu que naquele dia ela precisava fazer o que ela não tinha feito nos outros dias. Talvez ela entrou cantando, queridos, e adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, dizendo para que os céus pudessem ouvir: quem já pisou? Se você pode, canta comigo em nome de Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde Deus, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. A Ana entrou desse jeito, queridos, clamando pela glória de Deus. A Bíblia diz que ela teve um filho chamado Samuel. Foi um grande homem de Deus, um grande profeta. Agora Samuel está no momento da vida que ele tem que fazer escolhas. Deus olha para Samuel e diz: Samuel, larga o velho. Larga o velho, Samuel. Por que você está ainda insistindo com Saul? Eu já o rejeitei. Eu já achei para mim um homem segundo o meu coração. Olha o texto, 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Até quando você vai continuar nas mesas antigas? Até quando você vai continuar com os velhos hábitos?
Até quando você vai continuar nos costumes antigos? Até quando vai faltar em você um posicionamento? Deus dizendo para dizendo para Samuel: Samuel, eu já rejeitei. Por que você está insistindo com mesas onde eu mandei você levantar? Querido, você precisa começar a olhar para as pessoas que você convive. Existem pessoas que você convive, presta atenção, existem pessoas que você convive, que sempre ficam fazendo você acessar o seu passado de erro, o seu passado longe de Deus. Cuidado, comece a andar com pessoas que começam a dizer para você: Deus tem um futuro de bênção para você, Deus tem um futuro de esperança, cheio de graça para você. Não importa quem você era, não importa o que você fez, não importa o seu sobrenome, não importa onde você estava, Deus tem coisas novas para liberar sobre a tua vida. Mas aprenda a romper com o passado. Saia de mesas que você ainda não saiu. Tem pessoas que até hoje não sabem se é de Deus ou não é de Deus. Deus está dizendo para Samuel: Samuel, larga Saul, eu já o rejeitei, e eu o rejeitei como rei. Nesse momento, queridos, Saul se entristece. Saul fica triste, porque tinha um vínculo emocional entre Saul e Samuel. Esse vínculo que você tem com o passado, que está aprisionando você e não deixando você enxergar o novo de Deus, ele está paralisando você para aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu vou repetir: o vínculo que te prende ao passado está paralisando você daquilo que Deus tem para a tua vida. Você está acessando muitas pessoas erradas, você está acessando coisas erradas. Eu vou dizer novamente: essas coisas, essas pessoas estão sempre fazendo você acessar o seu passado. O próprio nome disse passado. Sabe o que Deus disse para Saul, para Samuel? Samuel, saia daí, eu já rejeitei Saul. E Deus está dizendo para mim e para você: filho, filha, quando você não rompe com o seu passado, quando você não rompe com coisas erradas, essas coisas erradas podem acabar matando você, tirando você do centro da vontade de Deus. Olha o versículo de número 2, do mesmo capítulo, 1 Samuel capítulo 16, verso 2, diz assim: porém disse Samuel: como irei eu, Senhor, pois ouvindo Saul, ele me matará. Presta atenção, no capítulo 1, Samuel estava com dó de quem? De Saul. Agora no capítulo 2, ele está com medo de ser morto por Saul. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Os vínculos que você não corta, os laços emocionais que você não corta, podem matar você amanhã. Está impedindo você de enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. Estou falando de um profeta, um homem de Deus, chamado Samuel. Deus disse para ele: Samuel, ele estava olhando para Saul. Deus disse: Samuel, sai daí, sai daí, Samuel, pega a vasilha de azeite, pega a vasilha de azeite, Samuel, encha a vasilha de azeite e sai daí, porque eu vou te mostrar. Aqui vem uma revelação, queridos. Eu vou te mostrar a quem você vai ungir como rei. Quem sabia que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Quem sabia que Davi era um homem segundo o coração de Deus naquela época? Ninguém. Nem o profeta sabia. Ninguém sabia que era Davi. Presta atenção. As pessoas, quando elas olham para você, queridos, algumas delas não têm noção do que você carrega. Algumas delas não têm noção do que Deus colocou dentro de você.
Algumas delas não têm noção do ambiente aonde Deus quer te levar. É por isso que elas ficam fazendo você sempre acessar o seu passado. Ouça aqui, queridos, Deus tem pressa em abençoar a tua vida. Deus tem pressa em abençoar a tua casa. Nesta noite, levanta a tua cabeça, saia da zona de conforto e permita o Espírito Santo de Deus fazer você voar em nome de Jesus. Aleluia! Permita o Espírito Santo de Deus fazer isso na tua vida nessa noite. Aleluia, Deus. Meu Deus. Permita o Espírito Santo de Deus, queridos, porque o nosso Deus que está nesse lugar, Ele é um Deus que tira, é um Deus que coloca reis. Nem o profeta sabia quem era o rei, nem o pai de Davi sabia que a dele sairia um rei. Por isso presta atenção, você que é pai, você que é mãe, você que é marido, você que é esposa, você que é filho, você faz parte da família de alguém que será grandemente usado por Deus. Por isso, não menospreze um membro da tua família, não menospreze quem está sentado do teu lado aqui na igreja, não menospreze o seu colega de trabalho, queridos. Você não sabe o que eles carregam. As pessoas olham para você, e para muitas pessoas você é apenas mais um improvável. Davi era um improvável. E talvez você está olhando para você e pensando: meu Deus, como Deus vai abençoar a minha vida? Bíblia, eu vou provar para você. 1 Samuel capítulo 16, verso 13 e 14, 17 e 18. Diz assim: então Samuel tomou um chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, agora olha essa parte, desde o primeiro dia em diante, diga assim: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga assim: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Agora olha o verso 14, meu Deus, circula na tua Bíblia, o verso 14 está dizendo assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Meu Deus, quando eu desobedeço, o Espírito Santo de Deus se afugenta da minha vida. E sabe o que é pior? Muitas das vezes você está tão focado na rodinha do passado, na rodinha que te afasta de Deus, que você não percebe. Saul reinou 38 anos sem a presença, não percebeu. A Bíblia diz: o profeta chega na casa de Davi, libera o óleo na cabeça de Davi. O texto diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Deus vai usar pessoas para fazer você acessar o seu destino. Diga glória a Deus. Eu vou repetir porque você talvez não está entendendo a palavra. Deus vai usar pessoas para fazer você acessar o seu destino, o futuro, as coisas extraordinárias que Deus tem para a tua vida. Davi foi ungido rei, então Davi precisava ter acesso ao palácio. Então a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul. Quando o Espírito de Deus saiu da vida do rei, um espírito maligno se apossa da vida do rei. E o texto diz, a minha Bíblia diz, sua Bíblia diz, versículo de número 18, diz assim: então, verso 17, primeiro 17, disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toca bem, e trazei-o aqui. Quem Saul mandou buscar? Diga assim: um homem que toca bem. Diga assim: eu preciso fazer todas as coisas com excelência. Presta atenção, tudo que você fizer, faça o seu melhor. Seja lavar uma louça, seja limpar uma casa, seja no teu trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja dentro de casa, tudo que você fizer, sempre faça o seu melhor. Deixe de fazer as coisas de forma mediana, porque quando eu faço as coisas de forma mediana, eu me torno um medíocre.
O texto diz: o rei mandou chamar alguém ungido? Mandou chamar? Não. O rei mandou chamar um pastor? O rei mandou chamar um profeta? Quem que o rei mandou chamar? Alguém que toque bem. Olha o texto, verso 18. Então respondeu um dos seus moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Meu Deus, apareceu um homem e diz assim: ó rei, eu conheço um homem, ele é filho de Jessé. Presta atenção aqui, levanta a sua cabeça. Davi pediu para alguém indicar ele no palácio, sim ou não? Sim ou não? Não. Davi mandou currículo para o palácio, sim ou não? Não. Meu Deus, existem lugares que você vai acessar, que são esses lugares que vão precisar de você, não você precisar desses lugares. Meu Deus, você não entendeu. Eu vou dizer de novo: existem lugares que você vai acessar, não porque você precisa desses lugares, mas porque esses lugares vão precisar daquilo que você carrega. Meu Deus, meu Deus. Então o texto diz: eu conheço um homem, rei, eu conheço um homem, ele chama Davi, ele é filho de Jessé. Agora olha para o texto, para a Bíblia, olha o que o homem fala das qualidades de Davi. Olha para o texto: ele é filho de Jessé, o beramita, que sabe tocar, é um homem valente, vigoroso, e um homem de guerra, e um homem prudente em palavras, sisudo em palavras, ou prudente em palavras, e diz: gentil presença. O último aspecto aqui me chama a atenção. Olha o que o homem fala de Davi: e o Senhor, meu Deus. O que as pessoas têm falado a seu respeito? O que as pessoas têm falado de você, queridos? Lá na sua faculdade, o que tem falado de você? Lá no seu trabalho, o que tem falado de você? Aqui Davi não pediu para ninguém falar dele. Aquele moço olhava para Davi e via as qualidades de Davi. Rei, eu conheço um homem, ele é filho de Jessé, é um homem de gentil presença, é um homem valente, é um homem bonito, formoso. Ah, rei, e acima de tudo, Deus é ele. Deus é com ele. Levanta a tua mão, eu quero liberar sobre a tua vida. Deus é contigo, Deus é com a tua casa, Deus é com a tua família, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus está sobre a tua vida. Aleluia. Se você pode, canta, adore quem já pisou no santo do santo. Adore, igreja, quem já pisou no santo dos santos. Diga: em outro lugar, não sabe Deus, não sabe oh, ver, meu Deus, e onde estiver, meu Deus, mas pela glória, a glória de Canta. Deus. Quem já pisou, meu Deus? Quem já apenas, queridos. Deixa o Espírito Santo tratar conosco nessa noite. Davi ungido rei. Certo dia, o pai de Davi chama Davi, Jessé chama Davi e fala: Davi,
Seus irmãos têm muito tempo que eles estão no campo de batalha. Vai lá, Davi, vai lá levar comida para eles. O texto diz, eu não vou ler para ganharmos tempo, que Davi vai ao campo de batalha para levar pão para os seus irmãos. Davi vai para o campo de batalha para levar pão para os seus irmãos. É interessante que depois disso, Davi pega algumas pedras. O pão Davi daria para os seus, as pedras ele usaria para matar. Fala comigo. O pão Davi daria para os seus, as pedras ele usaria para matar. Sabe o que muitos de nós estamos fazendo nos dias de hoje, querido? Estamos pegando as pedras e tacando nossos irmãos. Estamos pegando o pão e alimentando os nossos gigantes. Você está matando o seu irmão. Você tem matado o seu irmão, queridos. Às vezes alguém chega perto de você para falar mal de irmão, você fala, é verdade, ele é isso mesmo. Você não consegue ver a prosperidade na vida do irmão. Você não consegue ver o irmão bem. Nossa, trocou de carro, meu Deus, está com um boleto imenso para pagar. Quero ver se vai dar conta de pagar. Estamos usando as pedras para atacar nos nossos irmãos, e o pão estamos alimentando os nossos gigantes. Quando o seu pastor dá uma ordem do altar, você fala, eu não, ninguém me manda, faço o que eu quiser. E quando Jesus voltar, você vai ficar aqui sozinho, só você quiser. Cuidado. Bíblia, quero ler apenas esse texto com você. 1 Samuel capítulo 17. Meu Deus, meu tempo acabou de verdade. Meu tempo acabou. Só 5. Já sobra aqui os ministros do louvor. Já sobra ministro do louvor aqui, porque só 5 mesmo, de verdade. Eu preciso ler isso aqui. Olha só, 1 Samuel capítulo 17, verso 8. E parou e chamou as companhias de Israel, e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem, e desça a mim. Presta atenção, neste momento Golias estava onde? Diga assim, embaixo. Diga assim, embaixo. O que Golias pediu? Um homem para quê? Descer embaixo e lutar com quem? Com ele. Verso de número 23. E estando ele ainda falando com eles, e eis que vinha subindo. Agora Golias está fazendo o quê? Golias está fazendo o quê? Subindo. No versículo 8 ele está onde? Diga assim, embaixo. No versículo 23 ele está onde? Fala assim, subindo. Agora o versículo 25. E dizia aos homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Agora no verso 25, Golias já o quê? Diga assim, subiu. Sabe o que acontece com muitos de nós? Nós estamos dando pão para os nossos gigantes. Ele estava embaixo, começou a subir, agora ele já subiu. E você às vezes não consegue entender o que está acontecendo. É porque você está usando o pão que era para dar para os seus irmãos, para o gigante. É porque você está aceitando provocações dos seus irmãos. Você acha que ninguém provocou Davi? Quero ler só um dos irmãos de Davi, verso de número 17. Verso 17. Olha aqui. Verso 28. 28. Ouviu Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens acendeu-lhe a ira de Eliabe contra Davi. Contra quem? Contra quem? Que fiz eu agora? Perguntaram. Que fiz eu agora? Porventura não há razão nisso? Verso 30. Verso número 30. Não, é o 28 mesmo, olhei errado. É o 28, desculpa, é o 28, verso 28.
E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar com aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Eliabe falou para Davi: Davi, o que você está fazendo aqui? Continuação do versículo: com quem você deixou as poucas ovelhas? Nesse momento ele começa a querer menosprezar Davi. Talvez as pessoas estão olhando para você e estão tentando fazer o quê? Menosprezar você. Estão olhando para você e tentando menosprezar você, queridos. Davi não deixou essas coisas menosprezar Davi. No versículo 30, não precisa abrir, versículo 30 começa dizendo assim: e desviando-se para o outro lado. Sabe o que Davi fez? Se desviou daquela provocação. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente gosta de aceitar a provocação, a gente quer fazer sempre o quê? Devolver uma provocação ainda maior. Também não vou te cumprimentar. Você está achando que é quem está com essa calça rosa? Você está achando que está bonita? A gente quer fazer uma provocação pior, maior que a do outro. Cuidado, queridos. Davi foge, porque o alvo de Davi não era Eliabe. O alvo de Davi era o quê? Golias. O seu alvo não é o seu irmão. O seu alvo, diz a Bíblia, a nossa luta é contra principados e potestades. O seu alvo não é o irmão da direita, não é o irmão da esquerda. O nosso alvo é principados e potestades. Ouça, Deus vai fazer coisas extraordinárias, mas você precisa ter foco naquilo que Deus tem para a tua vida. Então Davi chega no campo de batalha, você conhece o texto. Então Davi mata aquele Golias. Mas a pedra que Davi joga em Golias não foi a pedra que matou Golias, presta atenção, a pedra apenas tonteou Golias. A Bíblia diz que Davi pega a espada de Golias, arranca a cabeça de Golias. Naquele momento, as pessoas olham para Davi e o nome de Davi começa a ser ovacionado, começa a clamar o nome de Davi, falando: Davi matou milhares. E Saul, quando ouviu essa canção falada por Davi, o coração do rei tornou-se um coração invejoso, quis matar Davi. Então o rei começa a perseguir Davi agora. O rei começa a procurar um homem segundo o coração de Deus para matá-lo. O rei agora está perseguindo Davi, para que Davi pudesse ser morto. Levanta os olhos, queridos. Talvez existem muitas coisas tentando matar você. Talvez aquilo que você está acessando no seu passado está tentando matar você. Talvez existem coisas acontecendo na tua vida que está tentando matar você. Existem coisas talvez que está entrando na tua vida, no teu coração, que estão tentando matar você. E aqui eu termino lendo o texto que comecei. Queria que você se colocasse sobre os seus pés. Projeta o texto, por gentileza. 1 Samuel capítulo 21, verso 8. Samuel capítulo 21, verso 8. Eu não sei o que está matando você. Eu não sei o que está tentando roubar ou matar ou destruir a tua família. Davi foge com medo. Davi foge desesperado. Davi foge com o coração tomado de tristeza. E a minha Bíblia diz que Davi chega num lugar onde estavam os sacerdotes. Davi chega num ambiente sagrado. E naquele ambiente sagrado onde Davi chega, ele chegou ali sem espada, ele chegou sem escudo, ele chegou desesperado. Aí o texto diz: e Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada, nem qualquer outra arma. O rei exigiu urgência. Verso 9. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada no pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser pegá-la, não há nenhuma outra espada, disse ele. Não há
outra melhor do que essa espada. Naquele momento, Davi pega a espada. A espada que ele havia cortado a cabeça do gigante Golias. A espada que o gigante Golias usara. Quando Davi pega aquela espada, olha para aquela espada, presta atenção, queridos. Deus trouxe a memória de Davi. Davi, quando você estava no deserto, lutando contra um leão, eu estava lá. Davi, quando você estava lutando com ursos, eu estava lá. Davi, quando você matou o gigante Golias, eu estava lá, Davi. Olha para essa espada e lembra, Davi, o mesmo Deus que te deu vitórias no passado é o mesmo Deus que te dará vitórias agora, porque eu não mudo e velo pelo cumprimento da minha palavra. Diga glória a Deus. Oh, começa a aplaudir a presença do Rei da Glória. Aleluia, Deus. Deus quer fazer você lembrar, queridos, que Ele continua sendo o mesmo, que Ele vai liberar coisas grandes sobre a tua vida. Ele tem vitórias para a tua vida. Ele fará você andar em vitórias. Davi olha para aquela espada e Davi começa a lembrar: meu Deus, Deus não esqueceu de mim. Davi começa a lembrar: Deus não se esqueceu de mim. Presta atenção, queridos, Deus não se esqueceu de você. Ele deseja que você possa compreender e entender que 2024 não vai terminar sem que você experimente o extraordinário. 2024 não vai terminar sem que você veja de forma clara o mover, a glória, a bênção do Senhor sobre a tua vida. Levanta as suas duas mãos em nome de Jesus. Feche os olhos e comece a adorar essa presença. Comece a adorar essa presença. Cante conosco mais uma vez, dizendo: quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver, queridos. Adore, 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 adore. Senhor, por essa palavra, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Muito obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo, por se fazer presente neste lugar, Espírito Santo, por se fazer presente dentro de nós, por falar aos nossos corações, Pai.
Oh, Pai, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, Senhor, durante a semana, Pai. Que o Senhor possa nos dar o entendimento necessário, Pai. Nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer falar em nós, Pai, e através de nós, Pai. Que possamos exalar a Tua unção, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos exalar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa levar, Senhor, o Seu povo guardado e protegido, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um que aqui se encontra, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa abençoar, os guardar, Pai. Dê uma semana abençoada para eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus, que a consolação e comunhão do Espírito Santo estejam com todos, agora e para todos sempre. Amém, amém. Vão com Deus.